Oi, pessoal. No vídeo anterior, a gente falou sobre o conceito de memória. A gente viu que memória é um conjunto de registros, cada um com seu estado, organizados de uma maneira linear, como num prédio. Sendo que cada conjunto de registros podem ser acessados pelo endereço, que é um número único que especifica cada conjunto de registros. E que esse conjunto de registros, o estado dele a gente chama de valor. Então a memória ela é organizada em vários bloquinhos em registros, com seu endereço e com os seus valores. Mas a gente também falou que o interesse nosso na computação é processar dados, é realizar operações sobre esses dados. Então, quem que controla a memória? Quem que tem acesso à memória, interage com a memória para realizar as operações sobre esses dados? É o processador. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processador e a interação dele com a memória para implementar os programas, para rodar os programas que a gente vai construir nessa disciplina. Então vamos lá. O processador é um chip. Ele é um chip que ele recebe um código, que é uma instrução, e realiza operações em cima dessas instruções. As operações que ele realiza são operações de processamento de dados. Essas operações podem ser em registros que são internos do processador, que são chamados de registradores, ou pode ser de interação com a memória, de escrita na memória, de leitura na memória. Existem várias operações que podem ser realizadas, e esse número de operações depende do processador. Cada arquitetura de um processador tem um conjunto de operações diferentes. Mas, então, como que eu controlo um processador? Um processador ele recebe como entrada um código relativo a uma operação. Você coloca como um padrão de voltagens em cada um dos pininhos que estão entrando lá, o código de uma operação. Esse código se chama instrução. Então, uma instrução ela vai dizer para o processador que operação ele precisa realizar. O processador ele funciona como um ciclo. Ele recebe uma instrução, realiza a operação e depois pede uma outra instrução. E assim vai num ciclo. Você já deve ter ouvido falar que cada processador tem uma velocidade diferente. 4.3 GHz, 2 GHz. Isso é a velocidade com que ele consome instruções. A cada ciclo ele recebe uma instrução, trata essa instrução e realiza a operação. Um programa nada mais é do que um conjunto de instruções. Então, como que se roda o programa? Você carrega da memória uma instrução, alimenta o processador realiza a operação e pede a próxima instrução. Alimenta a instrução, o processador realiza a operação e assim segue em diante, rodando o seu programa. Legal, né? Aí um detalhe. Qual que é a diferença, então, entre um programa e um algoritmo? O algoritmo ele é uma sequência de operações com diferentes caminhos lógicos. Um programa ele implementa um algoritmo em alguma arquitetura específica. Um algoritmo ele não define quais são as instruções, ele define quais são as operações, que podem ser implementadas em diferentes sistemas. Um programa não, ele é específico para uma arquitetura e ele especifica exatamente quais são as instruções que devem ser alimentadas no processador. É como se um algoritmo falasse, para fazer essa receita você precisa bater ovos. Enquanto que o programa diz, pegue os ovos, coloque numa tigela
utilizando a batedeira da marca específica, ligue na velocidade tanto, espere 20 segundos. O programa está implementando o algoritmo, mas ele tem a especificidade do processador. Legal, né? Então agora a gente já sabe que o programa é um conjunto de instruções que alimentam um processador que realiza operações interagindo com a memória ou interagindo com os dados internos do próprio processador. Mas quais são os tipos de instrução que o processador pode executar? O primeiro tipo delas, e tem uma origem histórica bem interessante, são as instruções de interação com a memória, de manipulação da memória, de ordenação, de reposicionamento, de separação. Essas instruções, elas têm origem nos primeiros computadores ordenadores, que foram implementados pelo Watson, da IBM, e um que é super famoso, que é o Olerite. Isso mesmo, os primeiros computadores, eles eram utilizados como uma espécie de planilha rústica. A principal aplicação deles era, por exemplo, processar as tabelas de pagamento de funcionários. Por isso que até no Brasil, não sei se na sua geração você falou isso, se dizia o Olerite, que era o seu comprovante de pagamento, que era a saída desse processamento. Então, esses primeiros computadores tinham várias instruções de interação com a memória. Um outro tipo de instrução são as instruções matemáticas e lógicas. Essas instruções são um conjunto de operações que pegam alguns dados que normalmente dentro dos registradores e aplicam operações como soma, subtração, divisão, até operações mais complicadas como seno, cosseno, ou então operações lógicas. Maior que, é menor que, é igual. Essas operações se originam para a aplicação de computadores diferentes daquelas do Olerite. São aplicações científicas. Um exemplo bem legal é na NASA, ou em outras agências aeroespaciais. Lá pelos anos 50 e 60, toda a computação de trajetórias e tal era feita na mão, aplicando algoritmos. Existiam pessoas que eram os computadores, ou as computadoras, que eram tradicionalmente mais mulheres que realizavam essas tarefas, que elas pegavam os dados, pegavam um algoritmo e realizavam operações na mão. Os primeiros computadores dessa época com operações científicas visavam automatizar essa operação para que os cálculos fossem mais rápidos. Outras operações vêm de interações simbólicas, que é, por exemplo, a aplicação na Segunda Guerra Mundial. Nessas aplicações, esses computadores realizavam operações sobre caracteres para tentar decifrar qual que era o código do encriptamento das mensagens dos inimigos. E ali implementavam operações de comparação, de modificação de bits, etc., que se encontram nos chips de hoje em dia. Daí que deriva o nome computador. O computador é que ele aplica essas operações de computação. Existem ainda outros tipos de instrução. Um dos mais importantes é o conjunto de instruções de manipulação do fluxo do programa. O que isso significa? Se vocês já programam um pouquinho, então vocês já viram, por exemplo, como usar um if, como usar um while. Quando você usa um if, você direciona o programa para diferentes caminhos. E são essas operações que permitem você construir essas instruções. Existe ainda um conjunto especial de instruções que são mais modernos, que dependem de sistema operacional, dependem de interação com outros tipos de processadores, como um processador gráfico. Mas isso é já matéria para outra disciplina.
Com isso, a gente consegue já entender um pouquinho como é que é a interação entre um processador, a memória e qual é a função do programa. O programa ele é uma lista de instruções que está na memória que você pode alimentar o processador realiza uma operação modificando a memória e ao final da operação ele busca uma outra instrução. Por assim vai o programa rodando. O programa com essas instruções pode manipular a memória, modificar valores de registros, transferir valores, realizar operações científicas. E é assim que os programas funcionam. Mas como que isso funciona na prática? Como que o meu programa em C efetivamente consegue entrar nesse jogo? A gente está falando ainda num nível bastante baixo. Isso a gente vai começar a discutir a partir do próximo vídeo, quando a gente vai falar do que é um processo, vai revisar um pouquinho o papel do sistema operacional e vai começar a entender aonde que o seu programa, feito em C, compilado, vai rodar dentro do contexto desses conceitos. Legal? Então nos vemos lá. Para quem gostou dessa aula, eu tenho 3 sugestões super legais para essa quarentena. Uma delas é o livro IBM e o Holocausto. Esse livro conta a história dos primeiros ordenadores e também a história do Watson, que formou a IBM, e do Olerite. Ela dá uma ideia interessante sobre como que a computação se formou no ambiente corporativo e tudo isso no contexto de uma Segunda Guerra. Então, assim, é um livro super bem escrito, com bastantes fatos, e dá uma ideia bem diferente de como é que era aquela época. Uma segunda sugestão é o filme Estrelas Além do Tempo. Esse filme conta a história de algumas computadoras na NASA, bem na época na transição com a chegada dos primeiros computadores eletrônicos. Ele mostra como era esse trabalho manual de cálculos dentro da NASA e indica qual que é o impacto da chegada dos computadores no trabalho desse pessoal. Uma terceira sugestão é o filme Jogo de Imitações. Esse filme conta a história do Alan Turing, que é um dos grandes nomes da computação, e da criação de um computador para decifrar o Enigma, que era a máquina de criptografia da Alemanha nazista. Ele é bem legal, do ponto de vista histórico, para mostrar a criação desse primeiro computador de regras lógicas e também o ceticismo do pessoal sobre a possibilidade de existir algo como um computador.